O silêncio. Deus, o oceano sem limite, de bondade, de silêncio, de misericórdia e amor. O silêncio altíssimo de amor é Maria. Falar é fácil, mas calar é toda uma arte que requer prudência e domínio próprio. O filósofo e psicólogo americano William James dizia que o exercício do silêncio é tão importante quanto a prática da palavra. Se falar bem é uma ciência, saber calar é uma arte. No silêncio de todas as coisas, há um discurso de Deus. Faça do silêncio uma prece. O silêncio é a oração dos sábios e santos. O silêncio é sabedoria e contemplação. Só o silêncio pode conter o infinito. E o silêncio interior é a ponte de encontro da alma com Deus. Quem fala, semeia. Quem escuta, colhe, diz Pitágoras. E dizia Sócrates aos seus contemporâneos: cala-te, se o teu silêncio vale mais que tuas palavras. O silêncio é tolo quando somos sábios, mas o silêncio é sábio quando somos tolos. Até o insensato passa por sábio quando se cala. O silêncio é um momento vivificante de graça, em que a criatura se cala, mas o Espírito fala. Calar quando Deus nos fala no coração é silêncio. E calar diante do mistério que não entendemos é sabedoria. Nos ensina um provérbio indiano o seguinte: quando falares, cuida, para que tuas palavras sejam melhores que o silêncio. Os monges beneditinos diziam que a palavra poderia ser usada desde que fosse melhor que o silêncio. Aconselha-se a escutar sempre com paciência e falar pouco com prudência. Diz o poeta Fernando Pessoa, com muita maestria e perfeição, que existe no silêncio uma tão profunda sabedoria que às vezes ele se transforma na mais perfeita resposta. O silêncio não é ausência de palavras, mas presença do mistério. E em muitos momentos da vida, o silêncio é a resposta mais sábia que podemos dar a alguém. Um dos grandes gênios da literatura universal, Machado de Assis, ele disse que há coisas que é melhor se dizem calando. E afirmou o renomado filósofo alemão Nietzsche que o caminho para as coisas grandiosas na vida sempre passa pelo silêncio. E sugere John Locke: é melhor ser rei do seu silêncio do que escravo de suas palavras. Há um provérbio curto que diz: se queres viver em paz, ouve, vê e cala. No Tibete tem um outro provérbio que nos exorta que a melhor resposta à cólera é o silêncio. A sabedoria árabe afirma que calar-se quando um tolo nos dirige a palavra é respondê-lo. Em contrapartida, a sabedoria chinesa diz que o silêncio é um amigo que não trai nunca. As grandes verdades só se comunicam através do silêncio. O filósofo Voltaire nos aconselha: na corte, meu filho, a arte mais necessária não é a de falar bem, mas a de saber calar-se. Cala-te. Ou diz alguma coisa que valha mais que o silêncio. Duas coisas indicam fraqueza: calar-se quando é preciso falar, e falar quando é preciso calar. A sabedoria hebraica assevera: é preciso 3 anos para aprender a falar, e 70
para aprender a calar. A língua do maldizente e a orelha de quem ouve são iguais. O silêncio nos torna melhores, estabelecendo a harmonia entre o espírito e a matéria. Os antigos persas ensinavam os jovens duas coisas: falar pouco e só dizer a verdade. As plantas crescem no silêncio das raízes fincadas na terra. O silêncio é a liturgia da palavra, no templo do amor, na catedral da oração. Silêncio, um traço do eterno na linha do tempo. É no silêncio que o homem, a criatura, está mais próxima de Deus. Fiz silêncio e ouvi o silêncio de Deus na eternidade, antes da criação do mundo. Águas silenciosas são as mais profundas sempre. Porque o silêncio não é entender tudo no arcano dos mistérios. O que eu escuto me ajuda a ser, e o que eu falo mostra quem eu sou. Quem fala menos, ouve melhor, e quem ouve melhor, aprende mais. Escuta 1000 vezes e fala uma só, diz um outro provérbio árabe. A natureza trabalha continuamente em silêncio. O silêncio como resposta fala muitas vezes mais que as palavras, máxima rabínica, e afirma Exupéry: não se vê nada, não se escuta nada, e no entanto o silêncio alguma coisa irradia. O silêncio interior é a oração que faz os grandes homens e mulheres. O filósofo suíço Rousseau chegou a dizer que só entende o valor do silêncio quem tem necessidade de calar para não ferir alguém. Dizem os grandes mestres que há no silêncio uma incrível melodia que os nossos ouvidos não conseguem captar. Ouça, ou a sua língua vai conservar a sua surdez, diz um provérbio indígena norte-americano. E de forma magistral, diz William Shakespeare: dê a todos ouvidos, mas a poucos a sua palavra. Não podemos aprender nada de novo quando falamos muito, mas só quando escutamos. E finalmente, aprendi que o silêncio é a melhor resposta quando se ouve uma bobagem, e que quando penso saber de tudo, ainda não aprendi nada. Na dúvida, escolho o silêncio. Ele incomoda, irrita, chateia. Não gasta a sua energia e ainda por cima preserva a sua imagem. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ilumine e nos proteja. Assim seja.